Olá pessoal, eu sou o Felipe Zelante, estou aqui com a Patrícia Franciulli da Elege, corretora de seguros, e vamos fazer esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre as vantagens e os benefícios do seguro da Fototec. Olá pessoal, ouvintes aí da Fototec que vão participar do seguro, a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. É importante falar da apólice da Fototec, é um seguro bem diferenciado com relação a outros mercados. E a gente está aqui. Queria que você falasse para o nosso associado ou para as pessoas que venham se associar sobre a importância de ter um seguro do seu equipamento. Então, eu sempre digo que a importância do seguro é o teu patrimônio, né? Os teus equipamentos fotográficos, é o seu trabalho. Então, se você for roubado hoje, você fica sem trabalho. Então, é o teu patrimônio. Eu acho muito importante. Hoje a cultura brasileira está mudando um pouquinho. E eu acho que tem que fazer sim, essa é toda a importância, você vai ter os seus bens novamente para continuar aquela jornada. E mesmo que você fique aí 1, 2 anos, 3, 5 anos, a gente espera que a gente nunca precise usar, né? Mas se você não usar, é sorte. Se você precisar usar, você está precavido ali. É isso aí, porque todo mundo pensa, eu estou há 10 anos sem ter nenhum sinistro, então eu não vou fazer esse ano. Naquele exato ano ele vai ter o sinistro, vão roubar os equipamentos dele e ele não vai ter indenização. Então eu sugiro sempre, todo ano, quando não tem sinistro, você consegue reduzir o valor do seu seguro no próximo ano. Muitas vezes a gente consegue fazer isso. Você falou de roubo. Sim. Explica pra gente a diferença do o que é o roubo, o que é o furto qualificado e como isso funciona diretamente no caso do sinistro. Qual a importância disso para o associado na hora de fazer o boletim de ocorrência e dar entrada e solicitar o sinistro dele com você? É assim, olha, o roubo é um assalto por ameaça, seja por arma de fogo, arma branca, te ameaçou entregar seus equipamentos, até mesmo para você precaver a sua própria vida, né? Que a gente hoje no Brasil está tudo muito complicado com relação ao assalto. Então tem cobertura normal da apólice e o furto qualificado é a diferença. Quando a gente fala de furto, é sem a sua presença. Então é dentro do seu estúdio ou residência, desde que haja arrombamento de portas, janelas, eu tenho vestígios para qualificar o furto. Aí sim, um ou outro, porque o pessoal confunde, né? O furto qualificado com o roubo. O roubo tem cobertura normal, assalto, está andando na rua, alguém te abordou e leva os seus equipamentos, tem cobertura normal. A gente só tem que prestar atenção no furto qualificado, tem a obstrução de obstáculos, né? Arrombamento de portas, janelas. E tem o furto simples, que a gente chama de simples desaparecimento do equipamento. O furto simples nunca está coberto na apólice, porque quando você deixa o equipamento em algum lugar, quando retorna não está mais. Você tem que estar ali preservando sempre os seus bens, né? Você não pode deixar num cantinho, debaixo do tripé, sai num evento, a hora que volta não está mais. Isso não tem cobertura. Então, eu posso ter como exemplo um repórter fotográfico que deixa a sua mochila ali no de equipamentos em um determinado local na sala de imprensa e vai fazer uma foto. Quando ele volta, a sua mochila não está mais ali. Então, isso seria um furto simples e não está coberto pelo segurador. Não está coberto. A não ser assim, a gente consegue provar para a seguradora se existem câmeras no local, consegue ver se o bandido realmente pegou, abriu a mochila, às vezes ele deixou com cadeado, arrombou. Daí a gente consegue provar para a seguradora que é um furto qualificado. Mas eu preciso ter obstrução, preciso provar que alguém levou. Não simplesmente sumiu, mas não tem câmera, ninguém viu, ninguém sabe, isso não tem cobertura. Então, deixou equipamento no carro, roubaram o carro, não funciona também, né? Essa é sempre uma dúvida que todo mundo tem, porque quando você tem obstrução de obstáculo, deixa o seu equipamento dentro do carro, arromba a porta, teoricamente é um furto qualificado, mas é uma cláusula de exclusão. Quando você deixa o seu veículo estacionado em vias públicas, estacionamentos, garagens, isso não tem cobertura. Se quebrar o teu veículo e levar no carro, porque esse é o maior índice de roubo, por incrível que pareça. Então, saiu do carro, leva os seus equipamentos. Diferente se você está parado num semáforo e chega um assaltante, né, e leva o teu carro, ou só leva a sua bolsa, seus equipamentos,
aí é tido como roubo, porque você estava presente ali e você foi ameaçado por alguma forma. Por isso que a gente sempre alerta os associados a colocar esses equipamentos debaixo do banco ou no porta-malas, nada na visão do bandido, né? Que ele só alguma coisa ele vai levar. Então ele quebra o vidro e leva tudo embora e você fica sem o seu patrimônio, que é a parte mais importante que você tem. Então deixa de realizar eventos, casamentos e etc. Né? O que é preciso para fazer o seguro do equipamento, Patrícia? Então, hoje, para os associados da Fototec é bem simples, não tem muito segredo. A gente pede uma relação dos equipamentos, com modelo, número de série e valor, e as fotos dos equipamentos contendo o número de série. A gente não exige nota fiscal, somente a foto para comprovar a existência do bem. Mandando isso tudo por e-mail e mostrando que é um associado à Fototec, eu consigo incluir no mesmo dia. Então a cobertura é de imediato. Você falou do valor do equipamento. Como que o associado pode fazer para definir o valor do equipamento? Porque assim, nós temos várias situações. Às vezes o equipamento é comprado fora do Brasil, às vezes é um equipamento que já tem um tempo de uso, que não tem mais um valor atualizado no mercado, ou que já saiu de linha, mas que ainda é funcional para o associado àquele equipamento. Como que ele vai fazer para definir esse valor, para declarar o valor para a corretora, para a seguradora? A gente sempre diz assim, para equipamentos até 1 ano de uso, colocar o valor de mercado, sempre no mercado brasileiro, mesmo que você tenha comprado equipamento no exterior. Porque a seguradora, primeiro ela não vai cotar o exterior, né? Ela vai cotar sempre o Brasil, ela tem que regulamentar o sinistro e liquidar o sinistro, considerando todas as informações do mercado brasileiro. Então, eu sempre sugiro você utilizar o valor do mercado brasileiro para equipamentos até 1 ano de uso, valor de novo, e acima de 1 ano de uso, colocar valor já usado, de um bem usado, um valor de reposição, valor médio. Muitos associados perguntam, mas tem de 1.000 até 10.000, que valor que eu coloco, né? O associado ele tem que estar em mente quanto vale o bem dele hoje, se ele fosse vender o bem dele, é esse valor. Que a ideia do seguro é te repor um bem igual ou similar, para que você consiga adquirir um outro na mesma proporção. Muitos associados perguntam, mas eu quero receber o valor de um bem novo, mas o bem dele tem 7 anos de uso. Então a seguradora vai levar isso em consideração. Poxa, mas já tem 7 anos de uso, eu vou pagar um bem usado, porque a ideia é te repor um bem, não levar vantagem ou desvantagem com o seguro. Patrícia, você falou que não precisa de nota fiscal, tá? Porque o associado pode mandar uma foto do bem com o número de série, como comprovação de existência. Se tiver nota fiscal, pode mandar também, né? Acredito que não seja problema. Mas a relação de importância dessa foto de comprovação do bem, explica um pouco pra gente sobre isso. Então, é assim, eu prefiro até a foto do bem. A nota fiscal normalmente não tem número de série, é difícil identificação, apesar da nota fiscal estar em nome do associado, às vezes está em nome de terceiro, aí é pior ainda. Então eu solicito sempre a foto do equipamento, normalmente 2 fotos, um do equipamento todo e uma constando o número de série, porque muitas vezes na nota fiscal não tem número de série e a seguradora não vai ter como identificar. Ela até indeniza com a foto, mas é importante ter a foto do equipamento. Com a nota. A nota nós não exigimos. Eu exijo sempre a foto do equipamento contendo o número de série para comprovar a existência do bem. Se tiver a nota fiscal, manda a nota fiscal junto com a foto. É mais um documento importante para que a seguradora possa indenizar. E se por acaso aconteceu de eu ter incluído um equipamento novo no seguro e esqueci de fazer a foto? Aí tem o sinistro, mas não tenho a foto daquele bem. Então, isso não vai ser indenizado, porque eu não tenho nenhum documento que comprove a existência do bem. Então, isso é uma regra, está dentro da pólice, são condições gerais, que está lá mencionado que é obrigatório ter a foto. A seguradora, com certeza, ela vai declinar
o sinistro e não vai indenizar de jeito nenhum. Eu não tenho nem como argumentar com uma seguradora para que ela reveja, enfim. Agora, se ele conseguir, por exemplo, localizar a nota fiscal do bem, a gente consegue até verificar com a seguradora uma possível indenização. Então, importantíssimo a foto do equipamento assegurado. Sim. O seguro cobre o quê? Câmeras, lentes, cartões de memória, HD, equipamento de estúdio, tudo isso é coberto pelo seguro? Sim. Você pode incluir todas as câmeras, lentes, HDs, todos os acessórios que normalmente vocês utilizam, inclusive notebook, MacBook. O que o seguro não cobre, Patrícia? Então, o seguro, eu vou falar as principais exclusões, né? Primeiro, o seguro é feito de boa fé, sempre, né? Então, a gente imagina que o segurado sempre esteja falando a verdade, né? Quais as principais exclusões? A gente já falou um pouquinho anteriormente, mas são equipamentos deixados no interior do veículo, se levar embora não tem cobertura. Os equipamentos despachados como bagagem, isso não tem cobertura, porque imagina, os equipamentos, enfim, o aeroporto, ele nem se responsabiliza se a sua bagagem for aberta e levar os seus equipamentos. Sempre bagagem de mão. Se o equipamento for muito volumoso, você vai ter que falar com a companhia aérea para eles darem uma declaração e se responsabilizar, porque o seguro não vai cobrir. Apólice 24 horas. Tá? Como é isso, Patrícia? Às vezes a pessoa vai fazer um trabalho e tem algum equipamento que ela não está na apólice efetiva, mas ela vai usar aquele equipamento fora. Ela pode incluir esse equipamento por 1 ou 2 dias enquanto ela vai fazer esse trabalho e depois ela retira? Sim, para os associados da Fototec é possível conceder cobertura no mesmo dia. Ele vai me mandar a relação atualizada, eu vou incluir na apólice, né? Eu cobro um custo proporcional para isso e depois ele pede para excluir da apólice. Então é super tranquilo, ele sempre me manda um e-mail pedindo e eu vou lá e altero. Durante o período da apólice, o associado comprou um equipamento novo e ele quer inserir esse equipamento novo, já tem 6 meses de apólice, 8 meses de apólice. Como ele faz isso? Como é esse processo? Então, é importante dizer que a apólice da Fototec é uma apólice coletiva, ela tem uma data fixa, né, de vencimento, que é dia 10/6 de todos os anos. Para o associado novo, né, você não me perguntou, mas é importante esclarecer, para o associado novo, eu vou incluir ele e vou cobrar proporcional ao período de inclusão dele. Para o equipamento, a mesma coisa, ele vai me mandar um e-mail com a descrição, número de série e valor e as fotos do equipamento, e eu também vou incluir, e no mesmo dia ele tem cobertura. Lógico que no horário comercial, se ele me mandar à noitão, eu já não consigo mais incluir só no dia seguinte, mas também é super tranquilo. Dentro da apólice, ele pode incluir, excluir, alterar, às vezes só muda o número de série, é possível fazer qualquer alteração. E o custo também é proporcional à vigência da apólice da Fototec. Tá. No caso de excluir, acho que cabe a situação em que o associado vendeu uma lente. Aconteceu comigo recentemente. Eu vendi uma lente que estava no seguro, e uma objetiva que estava no seguro, e aí como eu faço? Eu entro em contato com você, informo isso? Sim, pode. Você pode entrar em contato, pedir a exclusão do equipamento. De novo, eu vou calcular proporcional e vou te devolver um custo seguro referente àquele equipamento. Ou eu posso devolver, a Fototec faz isso, né? Devolve a sua conta bancária, ou você pode deixar de crédito se você pode incluir um outro equipamento um pouco mais para frente. Então, se você deixar lá bonitinho de crédito, numa próxima inclusão eu consigo abater esse valor que você tem lá de crédito junto à Fototec. Patrícia, fala pra gente o seguinte, em algumas situações o fotógrafo vai para situações de praia, vai fazer um ensaio de moda na praia, ou em situações que o próprio ambiente pode trazer alguma abrasão, algum dano. Como funciona isso
para a seguradora? Talvez é uma coisa que eu gosto de chamar de risco operacional, né? Se eu quero ter aquela foto, eu tenho que me colocar naquela situação. Mas como é essa relação com a seguradora? Se você pode, né? Hoje tem cobertura normal as operações de água, né? Então, se você está na praia e seu equipamento cai ali na beira da praia, lógico, né? A água salgada vai danificar teu equipamento, possivelmente você vai ter uma perda total aí do equipamento, não tem muito o que fazer, nenhuma limpeza. Na água doce, talvez você tenha alguma recuperação, mas a pólice tem cobertura normal, você precisa somente preservar o bem no momento. Vou dar um exemplo que acontece muito. Tá fotografando na praia, de repente começa a chover e o fotógrafo continua fotografando. Aí ele já está colocando o equipamento dele em risco. Então, começou a chover, guarde o teu equipamento para não danificar mais. Porque você não vai conseguir se molhar muito, você não vai conseguir tirar muitas fotos, né? Então, guarde o teu equipamento, deixa a chuva passar e continue fotografando depois. Me fala outra coisa. Em caso de sinistro, como que o associado qual o procedimento? O que ele tem que fazer para dar entrada no sinistro em caso de furto qualificado, em caso de roubo, ou até em caso de dano do bem por queda, por algum dano elétrico, algo do tipo? É importante falar sobre o sinistro. Em caso de roubo, a primeira coisa, né, que é assalto a mão armada, você tem que ir para uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Hoje em dia você consegue entrar no site, né, da delegacia, fazer um boletim de ocorrência mais fácil, só que você precisa validar esse boletim de ocorrência porque foi um roubo, né? Você precisa mencionar para a polícia, dar detalhes de como foi o assalto, como eram os assaltantes, principal. Então, manda o boletim de ocorrência aqui para a Elege, a gente já vai dar abertura no sinistro. É super tranquilo. Eu vou precisar, obviamente, das fotos, alguns formulários, termo de pagamento em conta corrente, né? Que a indenização é feita em conta corrente, nunca em conta poupança. É importante dizer isso, porque muitas vezes os fotógrafos não têm conta corrente e é necessário a indenização pela seguradora ser conta corrente. Conta poupança, ordem de crédito, não é possível. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a queda, ou dano parcial do equipamento, caiu na água, enfim. O primeiro passo é levar uma assistência autorizada, elaborar um laudo técnico, e esse laudo você vai encaminhar aqui também para a Elege, nós vamos dar abertura no sinistro e vamos dar andamento. A mesma coisa, vou solicitar os mesmos formulários para que você possa ser indenizado em conta corrente. Então, caiu, quebrou, parou de funcionar, eu posso levar para a assistência técnica e nesse meio tempo entrar em contato com a corretora? Sim, pode. É normal isso acontecer. Assim, em caso do roubo específico, quando o associado leva todos os equipamentos dele, a indenização é um pouco mais morosa. Muitas vezes entra em sindicância, a seguradora vai averiguar, as informações talvez não coincidem que ele está falando, então demora um pouquinho mais. O prazo normal da seguradora são de 30 dias. Hoje nós estamos liquidando sinistro em 7, 10 dias, já está na conta do segurado. A queda é muito mais fácil, então ele me manda o laudo e é indenizado normalmente quando ele me manda os formulários. Deixa eu falar um ponto importante, já que a gente está falando de sinistro, que defeitos, manutenção, limpeza, isso não tem cobertura no seguro. Muitas vezes o segurado entra em contato, que às vezes está aparecendo eu em na câmera dele. Isso é um defeito, talvez seja do fabricante, ele precisa entrar em contato com o fabricante, talvez seja um defeito, uma manutenção, ele precisa normalmente fazer limpeza da câmera das lentes. Então é importante que ele tenha, o associado tenha em mente, isso não há cobertura no seguro. Uma outra coisa, Patrícia, que como vem aumentando o número de profissionais de fotografia e de vídeo que estão trabalhando com drones e fazendo imagens aéreas, eu queria saber qual que é a cobertura nesse caso. Em caso de drone, o que cobre, o que não cobre, como funciona isso? Então, o drone é uma novidade, né? Agora para o mercado, até a seguradora ainda está pisando em ovos. Então, ela está aceitando o drone, só cobertura de roubo, né, que é o assalto, e furto qualificado.
A queda do drone, danos por líquido, isso não tem cobertura dentro da apólice. O drone dentro da Fototec entra dentro da mesma taxa, então é uma apólice super vantajosa, não tem franquia para roubo, vai entrar dentro do mesmo bolão dos equipamentos fotográficos, porém só cobertura de roubo. Uma outra coisa que nós temos aqui na proposta, na pauta, Patrícia, é falar sobre o seguro de responsabilidade civil. Tá? Eu mesmo não sabia exatamente o que era, fiquei sabendo há pouco tempo. Você pode falar um pouquinho para a gente, para o associado e para quem se interessar em associar? Posso sim. Eu acho que eu vou pegar o seu gancho aí, eu também vou falar de responsabilidade civil de terceiro para drones, né? Já que a gente estava falando um pouquinho de drone. Hoje, para fazer a responsabilidade civil para drones, que é obrigatória pela ANAC, eu preciso ter o certificado da ANAC para emitir uma apólice. A Fototec tem uma condição diferenciada dentro das seguradoras, não é uma apólice coletiva, é uma apólice individual, mesmo porque eu preciso ter algumas informações pessoais do associado, então nos procure aí, eu posso te dar aí várias dicas aí dessa apólice de responsabilidade civil. Agora, isso no caso específico do de drone. Isso aí, eu preciso, primeiramente, o certificado da ANAC, né? Você precisa ter um certificado para eu conseguir emitir. É como se fosse o DPVAT hoje para automóvel. E para o drone, para conseguir voar, ele também precisa ter um certificado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil profissional, né, dos fotógrafos. Sempre quando a gente fala de responsabilidade civil, é um dano que você pode causar a terceiro. Então, por exemplo, você tem um evento de casamento, você tem um casamento para fazer, e roubarem todos os seus equipamentos no dia do casamento. Você não vai conseguir fazer o evento, enfim, você vai causar um dano a terceiro. A noiva vai ficar muito brava, porque ela vai ter que procurar um outro fotógrafo rapidinho, né, para conseguir fotografar o momento dela tão importante. E essa apólice, se a noiva, por exemplo, ela se sentir prejudicada, talvez ela entre com uma ação contra você de danos morais, enfim, né, que estragou o momento de felicidade dela. Então, essa apólice vai ser acionada. Então, é qualquer dano que você possa causar a terceiro. É uma apólice que não é cara, a Fototec também tem desconto para isso. Hoje no Brasil, a cultura brasileira é muito difícil, né, procurar uma apólice de responsabilidade civil, mas está mudando. Nós temos muitas apólices emitidas de responsabilidade civil profissional para fotógrafos. É um mercado muito novo também para a seguradora, a gente que desenvolveu essa apólice dentro para cobrir esses eventos, né? Nós temos muitos casos aí de exemplo de responsabilidade civil. Sim, né? O fotógrafo pode estar fazendo a cobertura de um casamento e no processo onde ele sair da igreja ou do salão ou do local onde foi realizado o cerimonial para ir para o buffet onde vai ser a festa, ele corre o risco de ser abordado antes de ter tempo de fazer um backup do material. Então, e acaba lesando ao seu cliente, entendeu? Que vai ficar sem o material. É importantíssimo pensar dessa forma também. É isso aí. Tem uma dica importante, né, já que você falou isso, o fotógrafo, né, quando ele sai, procura tirar os cartões de memória, guardar em lugares seguros antes dele sair para a rua, ou dividir, né, põe um cartão de memória com uma pessoa, o outro com outra pessoa, para que ele não perca todo o trabalho, né? Nós tivemos aí alguns fotógrafos que foram assaltados e levaram todo o trabalho dele. Isso eu não posso indenizar, mas eu consigo indenizar o seguro, talvez a pessoa que ele esteja fazendo o evento, aí sim, mas todo o trabalho dele, ele perdeu. A gente vive nessa onda das mídias sociais, do instantâneo, né? E o indivíduo acaba, coloca a fotinha, estou cobrindo o evento em tal lugar, né? Vou fotografar no clube tal, o evento X. Então, você está dando a informação para o possível meliante, né? Onde você está, que você está com... Mostra, às vezes o cara mostra a mala de equipamento, setup fotográfico pronto para o trabalho de hoje em tal lugar. Você já está mostrando, olha, eu estou levando 2 câmeras, estou levando flash, estou levando esse monte de coisa aqui. O cara sabe onde você está e sabe o que ele tem, que ele pode roubar de você, né? Então, talvez seja legal não fazer esse tipo de divulgação das redes sociais. A gente sempre orienta, né? Estava dando uma dica agora do carro, né? Quando você
coloca os seus equipamentos dentro do carro, coloca no banco de passageiro, coloca no banco de trás, assim, procura preservar o teu patrimônio, porque por mais que o associado tenha consciência, né, ele fala, mas eu tenho seguro, né, vou ser indenizado se me roubarem o equipamento, mas imagina que você vai ficar alguns dias sem indenização, sem o seu equipamento, então preservar, né, todo esse montante seu de patrimônio. Aproveitando, falando um pouquinho ainda de sinistro, hoje a pólice da Fototec é uma pólice coletiva, né? Então, quanto mais sinistro, isso pode acontecer de aumentar a taxa na renovação. A gente tem mantido um bom relacionamento, boas condições. É importante também dizer que hoje a pólice da Fototec tem cobertura internacional, você não precisa avisar com antecedência, né, sobre a cobertura internacional. Então, se acontecer alguma coisa lá fora, faz boletim de ocorrência lá no país de origem, me manda por e-mail que a gente vai indenizar por aqui. Agora, voltando um pouquinho sobre a pólice da Fototec, assim, é importante que todos tenham consciência para que preservem os seus equipamentos, para que não suba tanto a sinistralidade, né, com relação a roubo, quedas. Eu sempre brinco, né, assim, segure seus equipamentos como se fosse um bebezinho, né, porque se ele cair no chão ele vai se arrebentar. Então, preserve bastante para que o sinistro não suba demais e a gente não tenha reflexo na renovação. Porque, de repente, se o sinistro subir muito, eu vou ter que rever as taxas, condições, e não é legal nem para o associado que teve sinistro e nem para aquele que não teve sinistro. Então, se todo mundo se conscientizar, não andar em lugar ermo, com os equipamentos na mochila a pé, guardar seus equipamentos em lugar seguro, não deixar seus equipamentos em qualquer lugar. Então, é importante, é muito importante para que isso não ocorra, tá? Porque o reflexo é geral. Entendi. Você falou 8 anos, né? A nossa pólice já tem 8 anos. Já tem 8 anos. Mantemos hoje a melhor taxa do mercado, é isso? Hoje, mantém a melhor taxa do mercado, com cobertura internacional, e os associados aí é muito bom, né? Porque ele tem tanto manejo aqui dentro da corretora, ele liga, pede inclusão, exclusão, altera a lista, ele não tem trabalho, né, de preencher nada, enfim, ele só tem o trabalho de informar para nós. Então, 8 anos de parceria, eu acho que mega importante, né, esses 8 anos. Nós nunca tivemos nenhum sinistro recusado, não, na verdade, alguns anos atrás nós recusamos 2 sinistros, mas que a seguradora entendeu era uma queda, a seguradora entendeu que era manutenção, defeito, enfim, mas todos os sinistros foram indenizados, sinistros grandes, grande monta, inclusive, de roubo de todos os equipamentos, né? Teve associado que já teve todos os equipamentos roubados, mais de R$100 mil. Então, foi indenizado aí um bom montante aí longo dos anos aí, né? Entendi. Não, eu falei isso porque 8 anos, a melhor taxa do mercado, a gente cuidar para não subir o índice de sinistralidade, nós continuaremos com a melhor taxa do mercado sempre. Então, a taxa hoje da Fototec é a melhor taxa que tem no mercado. Eu desconheço qualquer outra seguradora, né? Teve alguma seguradora aí no mercado que quis ofertar uma taxa parecida, né? Mas as coberturas não são iguais, né? Hoje nós trabalhamos somente com a IG, para os fotógrafos. A IG nos atende muitíssimo bem, ela é super parceira nossa, da Fototec. Então, eu não tenho nem por que a gente procurar um novo mercado nesse momento. A Elege faz a pólice da Fototec, mas a Elege atende o público em geral também. Então, se você é um fotógrafo, não é associado e quer segurar o seu equipamento, você pode procurar a Patrícia aqui na Elege. Você não vai ter a mesma taxa, o mesmo benefício de ter essa diferença em relação ao mercado que você tem caso você se associe como associado, né? É isso? Sim, hoje nós somos talvez a maior corretora de equipamentos fotográficos, né? Nunca a gente vai acompanhar a mesma taxa que a Fototec tem, mesmo porque, quando eu falo de Fototec, existe um volume de associados, né? Nós iniciamos essa pólice com 20 associados, hoje tem 300 associados dentro da pólice, né? Então, ela se conversa, né? Ela consegue
bater os números, né? Mas outros fotógrafos quiserem procurar fora da Fototeca, fazemos, mas a condição é bem diferente, praticamente o dobro, mas eu faço também. E eu acho que para aqueles fotógrafos acima de 25 mil, eu acho que super válido fazer dentro da Fototeca. E, para fechar a nossa conversa aqui, né, Patrícia, além de seguro para equipamento fotográfico, o que mais que a Elege oferece? O que você tem aqui para o público em geral, não só para os fotógrafos? Então, a Elege hoje trabalha com todos os ramos, mas assim, para o nicho fotógrafo, então eu consigo fazer seguro de automóvel, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de responsabilidade e de acidentes pessoais, né? De um set, enfim. Isso tudo está dentro do escopo da Fototeca, acho que a gente pode fornecer um desconto bem bacana, então nos procure e a gente vai dar a vazão aí que vocês precisam. É isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa conversa com a Patrícia Franciulli, da Elege Corretora de Seguros. Foi um prazer ter esse bate-papo com você aqui para os nossos associados e para os internautas. Nós que agradecemos, Felipe. Assim, é sempre um prazer receber vocês, o associado. Venham sempre que precisar, nos procure sempre que precisar. Acredito que todos os associados tenham meu WhatsApp, meu e-mail, enfim, mas o Felipe pode deixar aí para vocês aí na conversa posterior. Claro.